Graça e paz para todos nesta tarde mais uma vez. Para você que assiste o programa Encontro de Fé, nós vamos dar início mais uma vez a este programa, o programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, situada ali no bairro de Muri, onde temos como responsáveis o pastor Sabino e pastora Zilda. E queremos fazer assim um convite a você estar conosco aqui durante este programa para falarmos mais de Deus, da palavra, recebermos mais de Deus na nossa vida. E também, se você puder estar ali na Igreja de Muri, fazendo uma visita, com certeza para a igreja, para os pastores, será um grande prazer. Nós vamos dar também um espaço, como sempre, para você fazer o seu pedido de oração, se assim você quiser, para no final do programa a gente estar intercedendo a Deus mais uma vez pela sua vida, por nossas vidas. E se você quiser também anotar os versículos que estarei mencionando aqui, para depois você poder estar conferindo melhor, que você se sinta livre para assim também poder fazer. Nós vamos ouvir uma canção, como sempre fazemos logo no início do programa. E esta canção ela fala sobre um quebrantado coração. Um coração que move o coração de Deus. E gostaria que você prestasse atenção na letra desta música. O que é um quebrantado coração? Quando a gente às vezes fala em coração, a gente logo lembra no nosso órgão, que faz parte do nosso sistema circulatório. Mas a gente sabe que quando se trata de coração, na verdade a gente está falando sobre também entendimento. Primeiro tem que passar pelo nosso entendimento. Na verdade é isso, o nosso intelecto. O que a gente sente dentro de nós, aí é o reflexo, a reação, né, daquilo que a gente tem no nosso entendimento. E um coração quebrantado, que move o coração de Deus, nada mais é do que um coração contrito. Ou seja, aquele que tem humildade diante de Deus. Quando a pessoa olha para dentro de si e vê que ela precisa de Deus, vê que ela necessita da graça de Deus sobre a vida dela, que ela precisa se render a Deus, quando ela reconhece que ela não é nada sem Deus, tira de si o ego, o eu, que muitas das vezes nós temos, aquela questão de querer ser, né, de aparecer, enfim. É quando a gente se volta mesmo para Deus, se entrega para Deus. Muitas das vezes a gente sente, né, a dorzinha lá dentro da gente, ou às vezes até uma dor mais forte, porque a gente percebe o quanto há a necessidade de Deus na nossa vida. E isso é um quebrantado coração, um coração voltado para Deus, uma vida voltada para Deus, diferente daquela que acha que se basta e que não precisa de Deus e que está no auge e que não tem esse quebrantamento dentro dela. E assim a gente vai ouvir esta canção e depois poderemos estar falando mais sobre a palavra de Deus. Com certeza Deus tem bênçãos para as nossas vidas mais uma vez. Traz
Graças a Deus. A gente ouviu este hino dizendo que um quebrantado coração move, ou seja, agrada ao coração de Deus. Deus se agrada daquela pessoa que reconhece, que precisa dele, que busca por ele. Porque a gente sempre fala, Deus é Pai, Ele é Senhor, nós somos filhos, mas muitas das vezes nos distanciamos de Deus. E se Ele é Pai, todo Pai, Ele quer, pelo menos, né, os saudáveis, eles querem ter comunhão com os seus filhos. E Deus, Ele é amor. Então, com certeza, Ele quer ter uma comunhão conosco, Ele quer ter contato. E como? De que forma? De uma forma espiritual. Então, nós precisamos estar diante de Deus. Amém? Nós vamos compartilhar alguns textos, né, alguns versículos da palavra. E eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. A gente vai ler do 1 até o versículo 6, que diz: o vaso do oleiro e a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aqui a gente vê que Deus ele falou ao povo de Israel. Israel era um povo que Deus escolheu para servi-lo. Ele falou através do profeta Jeremias. E ele disse a Jeremias: vai e desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir minhas palavras. E ele foi, e quando ele chegou lá, ele viu que o oleiro estava fazendo um vaso de barro. E que aquele vaso se quebrou. E que ele pegou tudo aquilo e moldou, fez outro vaso, conforme o que parecia bem aos olhos do olheiro. E ali Deus ministrava para Jeremias para dizer ao povo chamado Israel, que era o povo do Senhor. E Deus dizia: não poderei fazer assim com vós, ó povo de Israel. O que Deus estava querendo dizer? Assim como o olheiro pegava todo aquele barro, moldava, fazia um vaso, mas se quebrava, ele pegava, fazia novamente, e conforme lhe parecia bem, Deus estava falando que ele também poderia fazer com o povo que ele havia escolhido. Porque este povo, ele era um povo escolhido, mas ele era rebelde. Eles muitas das vezes desobedeciam os mandamentos que Deus havia deixado para ser seguidos através do profeta Moisés, que Deus deixou através do profeta Moisés. E se voltavam até para outros deuses, para imagens, enfim. E Deus, ele estava frequentemente usando profetas para chamar o povo ao arrependimento. Jeremias, Oséias, Isaías, vários outros, às vezes até falei sobre alguns aqui. E assim ele falou sobre o que ele poderia fazer com o povo de Israel, assim como aquele oleiro fazia com aquele barro. Vejamos, se a gente trazer para o lado espiritual hoje, a Bíblia fala que nós fomos feitos do pó da terra. Em Gênesis, no capítulo 2, versículo 7, fala sobre isso. E a Bíblia diz que nós somos hoje vasos de Deus, ou seja, pessoas que aceitamos a Jesus e que hoje somos vasos para sermos usados por Deus. Como isso? Através da palavra, falando da palavra de Deus, louvando o Senhor. E que Deus, ele pode nos moldar também. E de que forma que Deus acaba fazendo isto, moldando a nossa vida?
muitas das vezes, através das dificuldades. Muitas das vezes estamos passando por circunstâncias adversas nas nossas vidas que às vezes a gente não entende. Às vezes já conhecemos a Deus e estamos até mesmo orando, pedindo ao Senhor já há um tempo para Deus resolver, para Deus mudar a situação. Mas às vezes aquela situação está sendo usada por Deus para Deus mudar a nossa personalidade, o nosso caráter, fazer de nós uma pessoa diferente no modo de agir, no modo de ser, no modo de pensar, uma pessoa mais agradável a Deus ou mais dentro do padrão da necessidade que essa pessoa precisa para depois poder ser usada por Deus. Então, que a gente possa, nos nossos momentos de dificuldade, não desistir, não deixar de lutar, buscar a Deus sempre e entender que há momentos que a gente passa por situações em que são até mesmo investidas do inimigo sobre a nossa vida, como eu já pude falar aqui algumas vezes. E aí a gente vai orar, repreender, mandar embora. O mal não tem mais poder sobre as nossas vidas se pertencemos a Deus, se o aceitamos, se andamos conforme a vontade de Deus. Mas há situações que o próprio Deus permitindo na nossa vida para nos moldar. E que tudo há um tempo certo, diz a Bíblia. Nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. E a Bíblia também diz que Deus ele não permite tentação, situações na nossa vida além do que possamos suportar. Diz também que Ele renova as nossas forças. No momento em que a gente precisa de renovação de forças, Ele faz. Ou seja, Deus em tudo Ele cuida de nós. Em Isaías 59, no versículo 1 e 2, Deus já falou para o profeta Isaías, para o povo, no caso, de que as mãos dele não está encolhida para que não possa salvar, nem os ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, ou seja, precisamos estar dentro da obediência ao Senhor. O povo de Israel, ele vivia desobedecendo e por isso vivia também sendo repreendido. E era um povo que tinha grandes promessas de serem abençoadíssimos diante das outras nações, mas que jogaram tudo a perder, que passaram por grandes dificuldades por desobediência ao Senhor. Então, às vezes há um caso que é diferente do outro na nossa vida, mas em tudo Deus nos dá o discernimento. Ele nos ensina como lidar com cada situação, porque Deus, Ele fala conosco. Às vezes a gente pode até não entender, mas como que é isso, Renilda? Como que é Deus falar conosco? A gente não vai ficar ouvindo vozes por aí, mas Deus fala no nosso interior, Ele fala através da palavra. Diz a Bíblia que Ele até mesmo permite sonhos, Ele dá sonhos para a pessoa, às vezes, até nisto. E, enfim, cada um tem a sua experiência com Deus, o seu nível de experiência devido ao que ela se entrega diante do que ela, do nível também que ela se entrega a Deus, do que ela busca a Deus, que ela dá lugar para Deus agir na vida dela. Mas com certeza, aquele que quer e aquele que dá lugar a Deus, ele recebe. Isso eu posso dizer por experiência própria, até mesmo em relação às dificuldades. Já houve momentos na minha vida de eu passar por circunstâncias que pareciam ser muito difíceis, mas que após passar, eu poder chegar para Deus e falar: Deus, muito obrigada. Obrigada por ter passado por isto, porque foi através disto que eu alcancei maior maturidade, eu aprendi muito e hoje sou outra pessoa. E quando a gente fala de Deus moldar, Ele faz isso mesmo. Ele pega aquela pessoa e molda, Ele muda o seu caráter, sua vida, seu modo de ser, de pensar, de agir. E Ele faz daquela pessoa uma nova criatura. Como diz a própria palavra, a pessoa anda em novidade de vida. Aquilo que ela praticava, ela já não pratica mais, ela mudou. Deus, Ele faz assim. Em Lucas 11, 9 e 10, a Bíblia fala sobre Jesus mesmo. Ele usava parábolas para ensinar, e ele disse sobre a necessidade de estarmos sempre buscando a Deus. E ele usou uma comparação: se você for até a casa de alguém e você bater, ela não quiser se levantar, se for
já muito tarde, ela não quiser se levantar, não está querendo ser incomodada, você bateu uma vez, de repente ela não vai te ouvir. A segunda vez também ela de repente não vai te ouvir. Mas se você continuar ali insistindo, batendo, se ela não se levantar pela boa vontade, ela vai se levantar porque está sendo incomodada. E aí ele adverte a gente a continuar sempre na nossa vida espiritual, estar buscando. E aqui fala em Lucas 11, versículo 9 e 10, eu vou ler. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou seja, precisamos estar constantemente buscando o Senhor. Então, amigo, qual é a minha palavra nesta tarde para você? Para você que já tem um certo conhecimento de Deus, ou que não tem, mas que de certa forma tem ido até Deus e clamado ao Senhor a respeito da sua dificuldade, por uma situação de repente que você está passando, ou de repente várias situações, que às vezes parece que o mundo está caindo sobre nós, são várias áreas da nossa vida ali sendo afetadas. O que eu quero dizer para você é que você entenda que o Senhor pode estar te moldando através dessa situação e fazendo de você uma pessoa melhor. E que depois lá na frente você vai ver que valeu a pena. Já houve um momento na minha vida de eu também olhar para mim e falar, Senhor, se eu estiver precisando passar por uma situação difícil para eu poder me render mais a Ti e melhorar, que assim seja. Parece ser estranho a gente falar isso ou pedir isso, mas isso é olhar para dentro de si e reconhecer os seus erros e que o que você quer é melhor, o melhor, e que Deus tem este melhor para te dar. Então, que você possa persistir em buscar a Deus, em estar na presença de Deus, assim como esta palavra que lemos agora, que o próprio Jesus disse, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Aí no 10 diz, porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. E ele, mais adiante, ele até começa a falar sobre o ser humano, um pai humano que ele sendo, mesmo tendo suas falhas, quando um filho lhe pede algo de bom, ele quer dar, ele não vai querer dar o mal ao seu filho. Muito mais ainda o pai que está nos céus. O apóstolo Paulo, ele usou uma comparação da vida do cristão com também a vida do atleta. O atleta, se ele vai para uma competição, se ele tem um grande estádio para correr, se ele correr um bom percurso, quando estiver próximo de chegar, ele desistir e parar, o que vai acontecer? Todos nós sabemos que ele vai perder a competição. E assim também espiritualmente. Ele fala sobre a nossa caminhada cristã, nossa vida cristã, que nós precisamos continuar sempre, constante, até chegarmos aonde? Diante de Deus, quando desta vida partirmos. Isto é o que a Bíblia fala, que após esta vida vamos nos encontrar com Deus, se assim persistirmos em agradar ao Senhor e em estar diante do Senhor, e aí então receberemos a coroa da vida. Então que a gente possa aí estar na presença de Deus, sempre buscando ao Senhor. O Espírito Santo, ele trabalha na nossa vida, ninguém é melhor do que ninguém, e esse Deus que enviou Jesus na cruz para fazer um sacrifício por nós, mas que ressuscitou ao terceiro dia e vive eternamente, graças a Deus, ele jamais vai nos deixar só, nos deixar sem resposta. Deus não teria enviado assim o seu Filho, feito lá um sacrifício para depois nos deixar só, de jeito algum. Nós vamos ouvir uma canção agora mais uma vez, e após a canção nós estaremos orando, entregando a Deus aí o pedido de quem fez e também as demais vidas, em nome de Jesus.
than your love you gave for me. My purpose found, and all that you want for me. And I found myself in you, Lord. And I found myself in you. Sing along with you. Amazing love. Now what else? Nós vamos estar orando ao Senhor neste momento e apresentando aqui as vidas a Deus que pediram a sua oração. E eu convido você a estar orando a Deus junto comigo. Você que fez o seu pedido, fala com o Senhor da sua necessidade. Você mais do que eu conhece, eu realmente não sei, Deus conhece, mas que você possa estar abrindo aí o seu coração diante de Deus. Se for preciso chorar diante do Senhor, como a gente já falou aqui de um quebrantado coração diante de Deus, que você faça. Isso não é ruim, isso agrada a Deus, move o coração de Deus e Ele te responderá. Se você também não ligou para cá, não quis fazer o seu pedido, mas você quer orar a Deus juntamente comigo, você possa fazer neste momento. Pai, graça te dou, Senhor, por estes momentos na sua presença, por este programa, por estar diante de Ti, por essas vidas que fizeram seus pedidos de oração, Senhor, que têm assistido ao programa. E te peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar a cada uma delas. O Senhor conhece, Deus, e conhece a necessidade. Elas têm insistido em pedir, meu Deus, por oração, porque creio eu, Deus, que desta forma elas esperam do Senhor, elas querem e também creem. Se assim pedem, é porque creem. E diz a Tua palavra, Senhor, que quando nós cremos, o Senhor faz na nossa vida. De repente, Senhor, não da forma como queremos, mas da forma que realmente necessitamos e que é agradável ao Senhor. Portanto, Senhor, que estas vidas não fiquem, Senhor, sem resposta da Tua parte, mas que sejam abençoadas por Deus em nome de Jesus. E também, Senhor, as demais vidas que assistiram este programa, que de repente não enviaram, Senhor, assim o seu pedido, mas o Senhor as conhece. Se elas querem receber do Senhor, estão diante de Ti neste momento pedindo que o Senhor alcance, meu Deus, que o Teu amor, a Tua graça, a Tua paz alcance essas vidas em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode ficar aí com mais uma canção até o término deste programa e que na próxima quarta-feira você possa estar conosco aí novamente para a glória de Deus.